E se tudo o que você acredita sobre autoestima estiver errado? E se gostar de si mesmo não depender de conquistas, beleza ou reconhecimento, mas de algo invisível, silencioso e profundamente enraizado na sua história emocional? Vivemos em uma cultura que vende a ideia de que você vai se amar quando alcançar certos marcos. Um corpo ideal, um cargo respeitável, uma conta bancária confortável. Mas a verdade é mais estranha e mais perturbadora. Há pessoas que vivem longe dos padrões de sucesso. Não têm fama, nem fortuna, nem atributos que o mundo costuma aplaudir. E ainda assim, caminham com uma segurança que incomoda. Elas gostam de quem são. Por outro lado, há aqueles que colecionam medalhas, diplomas, conquistas e seguem se sentindo pequenos, culpados, insuficientes. Como se por mais que façam, nunca fossem bons o bastante. É como se a autoestima obedecesse a uma lógica paralela, imune às regras que regem o sucesso externo. Não se trata do que você tem, nem do que os outros pensam. Trata-se da forma como sua mente foi moldada a interpretar valor, afeto e merecimento desde muito antes de você saber o que tudo isso significava. Autoestima é uma construção invisível, mas poderosa, e os alicerces dela estão em lugares que raramente exploramos. 3 fatores em especial parecem determinar se você será seu melhor aliado ou seu pior inimigo. Tudo começa com uma pergunta que muitos evitam encarar. Que tipo de amor você aprendeu a receber quando era apenas uma criança? Não estamos falando de gestos visíveis, presentes ou abraços, mas da estrutura emocional invisível que sustentava aquele afeto. O amor que recebemos nos primeiros anos de vida molda silenciosamente a forma como iremos nos enxergar para sempre. Para alguns, o amor vinha com etiquetas, condições, exigências. Era preciso tirar boas notas, se comportar de forma exemplar, alcançar, sempre, um padrão que não era seu, mas imposto. Essas crianças crescem e se tornam adultos hipercompetentes, incansáveis, famintos por aprovação. Mas por trás do sucesso, escondem uma dor não resolvida. A esperança secreta de um dia, finalmente, serem bons o suficiente para merecer o amor que nunca sentiram plenamente. Cada conquista vira um pedido disfarçado. Agora eu mereço ser amado, mas essa resposta nunca vem. Porque não se trata do presente, trata-se da falta, de algo essencial que não foi dado quando mais precisava ser. Outros, mais raros, conheceram desde cedo um amor que não cobrava, não julgava, não condicionava sua existência a nenhuma performance. Esses cresceram com uma espécie de base invisível de segurança interna. Eles sabem, mesmo nas quedas, que ainda tem valor. Ser demitido? Doloroso, sim, mas não destruidor. Uma crítica? Desagradável, mas não uma sentença sobre quem eles são. Eles não precisam provar nada o tempo todo. Podem simplesmente ser. E entender isso muda tudo. Porque vivemos correndo atrás de metas, na ilusão de que alcançar o topo nos fará finalmente gostar de quem somos. Mas a autoestima verdadeira não é um troféu que se ganha no fim da corrida. Ela não vem com salários, com diplomas, nem com aplausos. Ela vem de dentro, de um processo profundo de reconciliação com a nossa própria história. Você pode ser promovido, aplaudido, premiado, mas se lá atrás, nas suas origens emocionais, o que você aprendeu foi que só merece amor se for perfeito, então nenhuma vitória será suficiente. Sempre haverá um vazio, um eco silencioso de ainda não é o bastante. É por isso que a autoestima elevada não é fruto direto de conquistas externas. Ela é, na verdade, um trabalho psicológico. É o resultado de encarar suas cicatrizes emocionais e entender de onde vieram. É reconhecer as vergonhas antigas, as exigências impossíveis, os olhares que faltaram. Gostar de si mesmo
No fim das contas, é menos sobre vencer o mundo e mais sobre fazer as pazes com quem você foi ensinado a ser. Segundo fator, como te ensinaram a lidar com seus erros. Há algo que marca profundamente a maneira como nos vemos. O que nos ensinaram a fazer quando falhamos. Algumas pessoas desde cedo foram ensinadas a acreditar que errar é inaceitável. Um deslize, humilhação, uma nota baixa, silêncio gelado, uma atitude impensada, castigo, julgamento, vergonha. Crescer nesse ambiente é como viver em campo minado. Qualquer passo em falso pode significar o fim do amor, da aprovação, da segurança. E o resultado é devastador. Esses adultos se tornam extremamente duros consigo mesmos, se exigem perfeição, se punem por cada vacilo, não aceitam fragilidades, não perdoam suas próprias quedas. Sentem que só merecem respeito se forem impecáveis, como se errar fosse prova de que não são dignos de afeto nem de valor. Mas existe um outro tipo de criação e um outro tipo de autoestima que nasce dela. São aqueles que, ao errarem, não foram reduzidos àquele erro. Foram acolhidos, corrigidos sim, mas com compreensão. Aprenderam que falhar não os tornava menos amados. E errar era humano, e que a reparação era possível. Essas pessoas crescem com uma espécie de perdão instalado dentro de si, não porque sejam indulgentes demais, mas porque entenderam que errar faz parte do processo de viver, e por isso se permitem tentar, arriscar, recomeçar. A autoestima, nesses casos, nasce da coragem de ser imperfeito e ainda assim digno. Porque quando o erro deixa de ser uma sentença e passa a ser um ponto de partida, a relação consigo mesmo se transforma. Você pode não perceber, mas talvez grande parte do que chama de autocrítica seja na verdade medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser punido. Medo de perder o valor se não for exemplar o tempo todo. Mas autoestima real não cresce no medo. Ela nasce quando você consegue se olhar nos olhos, mesmo depois de errar e dizer: eu ainda mereço respeito, ainda mereço cuidado, ainda mereço existir. O terceiro fator talvez seja o que mais pega nos dias de hoje. É o fator da forma como interpretamos o olhar dos outros. Existe um aspecto ainda mais silencioso, mas igualmente poderoso, que molda a nossa autoestima. É a maneira como deciframos os sinais, palavras e reações das pessoas ao nosso redor. Ou melhor, é o significado que damos ao olhar dos outros sobre nós. Desde muito cedo, aprendemos a ler o mundo. Só que nem sempre o que vemos é o que realmente está sendo mostrado. Quando uma pessoa se afasta, quando alguém critica, quando não recebemos a resposta que esperávamos, nossa mente corre para preencher os vazios. E ela preenche com base na narrativa que já carregamos sobre nosso próprio valor. Quem cresceu acreditando que não é digno de afeto vai interpretar qualquer silêncio como rejeição. Vai ver desprezo onde só havia distração. Vai enxergar julgamento em olhos neutros. Vai viver com a sensação constante de que está sempre sendo avaliado e quase nunca aprovado. Essa é a armadilha da autoestima ferida. Ela distorce a realidade. Você não se relaciona com o outro como ele é, mas como o seu trauma aprendeu a enxergar. E aí, mesmo quando for amado, não vai acreditar. Mesmo quando for elogiado, vai desconfiar. Mesmo quando for acolhido, vai esperar o abandono. Mas há outro caminho. Aqueles que têm uma autoestima mais sólida não são mais amados do que você. Eles apenas não interpretam tudo como um reflexo direto do seu valor. Eles conseguem perceber que muitas vezes o outro está agindo a partir da própria dor, da própria pressa, da própria limitação. E que isso não define quem eles são. Eles não vivem tentando adivinhar o que os outros pensam deles. Eles não precisam de aprovação constante para existir. Eles desenvolveram um senso interno de valor, que não desaba a cada olhar torto, a cada silêncio, a cada mensagem não respondida.
A grande virada acontece quando você entende que sua autoestima não precisa ser escrava da opinião alheia. Quando você deixa de se ler através dos olhos dos outros e começa a se ver por dentro, sem filtros, sem distorções, sem depender do reflexo do mundo para saber quem você é. Porque a sua história, o seu valor, o seu merecimento nunca deveriam estar nas mãos de ninguém além das suas. Quando falamos em autoestima, muitos ainda acreditam que ela depende de conquistas, elogios ou aparência. Mas agora você já sabe, ela nasce de lugares muito mais profundos. Ela começa lá atrás, na forma como fomos amados, ou cobrados quando ainda nem entendíamos o mundo. Ela se fortalece ou se destrói na maneira como aprendemos a lidar com os próprios erros, com compaixão ou com castigo. E ela se revela todos os dias na forma como interpretamos o olhar dos outros, como se cada gesto, cada silêncio fosse um espelho que confirma ou nega o nosso valor. Esses 3 fatores não são fáceis de identificar. Eles não gritam, sussurram, vivem disfarçados nos nossos hábitos, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos automáticos. Mas são eles que, no fundo, determinam se vamos passar a vida tentando provar que merecemos existir, ou se finalmente vamos habitar o próprio corpo com dignidade, sem precisar de permissão. A autoestima não é um troféu, não é um presente que alguém pode te dar. Ela é um reencontro, uma reconstrução, um processo de voltar às suas raízes emocionais e resgatar partes de si que foram esquecidas, desvalorizadas, caladas. E a boa notícia é que mesmo que você não tenha recebido o amor certo, mesmo que tenha aprendido a se punir, mesmo que viva com medo do julgamento alheio, isso pode mudar, porque a autoestima não é um dom, é um trabalho. E ele começa no momento em que você escolhe se olhar com coragem, com lucidez e, finalmente, com compaixão. Esse tipo de conteúdo te faz refletir e se sentir melhor. Deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo e comente como está sua autoestima. Até o próximo vídeo e se cuide, hein?